Bom, vamos lá. Segunda-feira, 26 de julho de 2021, Universidade Federal de Uberlândia, curso de graduação em Gestão da Informação, disciplina Inteligência de Negócios, BI, dando sequência ao nosso semestre em atividades remotas. Hoje iremos caminhar um pouquinho, né, nos fundamentos de Business Intelligence, o que significa, os componentes, as trilhas. Então essa aula de hoje, provavelmente a próxima aula é mais expositiva, né? Vamos discutindo e apresentando algumas questões, alguns conceitos, mas principalmente na aula da semana da quarta-feira, provavelmente, nós já vamos tratar mais especificamente da modelagem dimensional. Então, talvez a gente alcance lá hoje, mas se não alcançarmos, né, certamente na aula de quarta-feira, nós já falaremos de modelagem dimensional, tá bom? Eu vou maximizar a tela aqui e não os verei, tá? Então, caso queiram se manifestar, alguma questão, abram o microfone e me chamem, por favor. Tá bom? Então, vamos lá. O que nós temos, pessoal? A gente está falando de BI, né? Então, atualmente, ele já, né, ano de 2021, já o termo Business Intelligence, BI, ele já está em um nível bem mais maduro de conhecimento, de entendimento, embora ele seja, digamos assim, mal entendido, né, em algum contexto, em algum sentido, mas de forma completa ou de forma parcial, muitas pessoas, né, muitas organizações, muitas pessoas em diversos contextos já têm mais conhecimento do que seja Business Intelligence, BI, né? Segundo o Gartner, o grupo Gartner, que é uma consultoria especializada em assuntos de TI, de TIC, de Tecnologia da Informação e Comunicação, BI pode ser definido como uma ampla categoria de aplicações. Então, quando a gente está falando de BI, a gente está falando de quê? De uma ampla categoria de aplicações para obter, analisar, compartilhar e prover acesso aos dados para auxiliar usuários de negócio a tomarem melhores decisões. Então, olha só, quando a gente está falando de BI, né, então BI não é exatamente só uma aplicação, só uma ferramenta, não é só um banco de dados, não é só um dashboard, uma visualização. A gente está falando de coisas maiores, de coisas mais amplas, né, dessa ampla categoria de aplicações que tem várias funções: obtenção, análise, compartilhamento, né, acesso a vários usuários que tomam decisões relacionadas aos negócios. E qual que é a função disso? Né? Prover aos tomadores de decisão situações ou condições para que tomem melhores decisões, decisões mais acertadas, né? Ou de forma mais simples, resumida, a gente fala que BI é o quê? BI é transformar dados em conhecimento. Para quê? Para suportar o processo de tomada de decisão. Então, de forma resumida, quando a gente está falando de BI, a gente está falando disso. De dados que são produzidos aos montes, em diversos contextos, em diversas situações. Vivemos, né, em uma sociedade completamente digital. Tudo que nós fazemos produz dados em algum banco de dados. Então, a gente está falando de BI, né, a gente está falando da aplicação, dos conceitos, dos fundamentos, da estrutura, do framework, para nós transformarmos esses dados em alguma coisa compreensível, em alguma coisa útil, que proveja a possibilidade de tomada de decisão, né, baseado em conhecimento, em conhecer fatos, em conhecer acontecimentos, em conhecer eventos, em conhecer probabilidades, em conhecer possibilidades. Então a gente usa os dados, né, transforma esses dados em conhecimento. Esse conhecimento gerado, ele provê melhores tomadas de decisão, melhor suporte ao processo de tomada de decisão. Quando a gente está falando de BI, a gente está falando disso. BI é usado pelos tomadores de decisão para entender a saúde da empresa, né? Esse aqui é um fato importante, entender a saúde da empresa. Vários de nós vamos
consultamos médicos, né, eu, né, já nessa altura da minha vida, né, eu consulto, por exemplo, o cardiologista pelo menos 2 vezes ao ano, né, então é necessário que eu consulte o cardiologista pelo menos 2 vezes ao ano. Então eu vou no cardiologista, né, via de regra, eu vou no cardiologista 2 vezes ao ano, né, então eu fui, por exemplo, acho que eu fui no mês de abril, sei lá, e depois eu vou de novo no mês de novembro, tá? Então acho que é mais ou menos isso. 2 vezes por ano eu vou ao médico. Então quando eu vou aqui nesse período, o médico ele me pede lá, né, o triglicérides, colesterol, ureia, pede um tanto de exames, né, quase todos baseados no sangue. Então eu começo a ver, né, quando eu vou no laboratório, eu costumo ir no mesmo laboratório, então eu já tenho lá o histórico, né, como foi o meu resultado em 2018, em 2019, tá? Tem até mais antes aqui também, tá? Em 2020. Então, o que está acontecendo com o meu colesterol? Ele vem mantendo, ele cai, ele sobe. O que está acontecendo, né? E nessa outra consulta aqui, né, de novembro, aí eu faço testes mais robustos, né? Então eu vou fazer o teste ergométrico, eu vou fazer esteira, eu vou fazer Doppler, eu faço, sei lá, faço um tanto de testes lá. Então, na verdade, a hora que eu estou fazendo esse tanto de exames, né, o que o médico está fazendo, ou o que eu estou fazendo, ou o que nós estamos fazendo? Nós estamos produzindo dados em contexto, nós estamos transformando o dado em contexto, em conhecimento, para quê? Para tomar decisão. Tá? Tomada de decisão. Qual tomada de decisão? Por exemplo, eu tomo um remédio para controlar colesterol, né? E eu já tomo esse remédio tem uns 5 anos. Então eu comecei tomando uma dosagem mínima, 5 miligramas, em um determinado período isso teve que passar para 10, atualmente eu tomo 20 miligramas. Então, qual que é a tomada de decisão? Né, Zé, nós vamos aumentar a dosagem do seu remédio, né? Zé, você precisa de perder quilo, de emagrecer, você precisa de perder peso, você precisa fazer atividade física. Então, dado os meus indicadores, dado os meus KPIs, os meus KPIs, então, a partir desses KPIs, a partir de um contexto, a partir de uma evolução histórica, a partir de uma série de coisas, né? Aquele especialista do negócio, o médico, ele vai me recomendar várias intervenções, várias ações, várias situações. Nós vamos fazer isso e depois vamos medir de novo, vamos acompanhar. Então, as ações que nós fizemos ali no passado, elas, qual está sendo o desdobramento dessas ações? Vocês perderam a conexão um pouquinho? Voltou? Estou agora. Ah, beleza. Então, quando o médico, né, ele é o tomador de decisão, ele é o especialista, né, para tomar essas decisões. Quando a gente está falando de empresa, a analogia é exatamente a mesma, não é isso? Então, nós precisamos entender como anda a saúde da empresa, né? O que vem acontecendo, né? A empresa, para que caminho ela está indo, né? Para que direção ela está indo? Como estão os KPIs dela? Né? Comparando, fazendo essa analogia com o nosso corpo, com nós seres humanos, né? Os indicadores estão caminhando para melhor, para pior, eu mantenho o ritmo que eu estou, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, eu tenho que aumentar a carga de atividade física, eu tenho que aumentar a carga de medicamentos, o que eu tenho que fazer, né, quando eu olho para a saúde da empresa? Eu tenho que aumentar vendas, eu tenho que desenvolver novos mercados, eu estou perdendo mercado, eu estou perdendo margem, faturamento, né? Então, BI é usado por esses tomadores de decisão para entender, assim como os médicos, né, usam esses indicadores para entender a nossa saúde e para recomendar ações que nós devemos fazer,
No caso das empresas, das organizações, a analogia, a ideia é exatamente a mesma. Só que aí, nesse caso, né, os médicos, os tomadores de decisão, somos nós, gestores, de uma forma geral, né, são as pessoas que são responsáveis por tomar decisões nas organizações. Né? Então, o BI, nesse contexto, ele serve, então, para entender a saúde da empresa e para, entendendo a saúde da empresa, para a gente desenvolver as nossas estratégias, os nossos planos de ação, né? O que nós temos que fazer? No meu caso, eu tenho que tomar um determinado medicamento, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que mudar a alimentação. O que eu tenho que desenvolver, né? Por onde eu tenho, para onde eu tenho que ir? Como que eu tenho que caminhar? As empresas e organizações, exatamente a mesma ideia, funciona exatamente da mesma forma, tá? Então, o BI, nesse contexto, né, ele colabora com a visão compartilhada de dados, lógica de negócios e direcionadores, drivers, que a gente chama de drivers de negócio. Né? Então, olha, nós estamos perdendo mercado com o produto A na região B, nós estamos perdendo, né, margem, nós estamos perdendo clientes, o nosso produto está vendendo mais, está vendendo menos, o que está acontecendo? Né? Então, com esse contexto, com esse ambiente de BI, né, mais de uma área na empresa, ou várias áreas na empresa, ou várias pessoas, elas começam a conhecer os dados, elas começam a entender a lógica de negócios, e elas começam a entender, né, esses direcionadores, esses drivers, essa lógica de negócio. Então, o que acontece? Né? O BI ele tem um papel relevante, importante, para dar esse ambiente, essa visão, essa história compartilhada para toda a empresa. Né? Há anos atrás, né, algumas empresas ainda estão nesse processo, né, mas é exceção, espero eu, acredito eu, não seja a regra. As empresas hoje, elas procuram viver, compartilhar, todos conhecerem os números, as estratégias, para onde que estamos indo, né? Então, a integração interfuncional entre as áreas, tudo isso permite que esse ambiente, né, de negócio seja mais frutífero, mais profícuo, mas para isso é preciso desse ambiente de dados, desse processo que suporta a tomada de decisão baseada em fatos e dados. Então, o Business Intelligence, BI, ele se predispõe, né, a contribuir com isso. Também, né, então, o BI, ele se propõe a reduzir o tempo de tomada de decisão. Por que ele se propõe, né, a reduzir o tempo de tomada de decisão? Porque dado que nós temos os dados integrados num lugar só, com histórico, com contexto, limpos, fiéis, fidedignos, a gente tem uma fotografia da empresa em tempo real, a todo instante. Então, o processo de tomada de decisão ele é melhor. Mas não só por isso, de ter isso tudo em um ambiente só, de ter isso tudo junto em um lugar só. Também porque nesse mundo de BI, nós vamos agregando, acrescentando, imputando outras coisas, como, por exemplo, né, modelos probabilísticos, né, modelos de previsão, enfim, nós vamos aprimorando esse ambiente, incluindo novas questões, novas funções, e vamos reduzindo o tempo de tomada de decisão, e espera-se que tomemos melhores decisões. Então, o BI ele tem essa característica, essa função, e se bem implementado, é isso que a gente espera. Então, o objetivo de BI está relacionado com geração de resultados para as organizações. Então, por que a empresa investe em infraestrutura, em computadores, em softwares, em pessoas? Primeiro, então, para gerar resultado para as organizações e para incrementar a vantagem competitiva. Então, como que BI pode incrementar a vantagem competitiva? Se eu tenho os números, se eu tenho esses números integrados, os indicadores em um local, se eu consigo tomar decisões mais rápidas, né? Eu consigo muito instantaneamente, muito rapidamente, por exemplo, ver que produto vende, que produto não vende, se eu estou perdendo cliente, se o cliente está cancelando, enfim, nós conseguimos ter uma gestão mais imediata, mais rápida, mais ágil.
com uma visão mais completa, uma visão do todo. E quando isso acontece, né, e se isso acontece, eu consigo ser melhor do que os meus concorrentes, né? Eu consigo ter uma vantagem competitiva em relação aos meus concorrentes. Qual seria, então, essa vantagem competitiva? A capacidade de tomar decisões mais rápidas e mais acertadas, melhores. Então, BI está relacionado com propiciar ou incrementar a vantagem competitiva das organizações. Então, BI não é restrito a grandes organizações, tá? Embora, né, acho que nenhuma grande organização hoje sobreviva sem uma infraestrutura de BI, é considerado uma parte essencial do portfólio de tecnologia da informação. Então, em dias atuais, é difícil nós pensarmos no portfólio de TI, que tem lá, né, por exemplo, pequenas empresas, médias empresas, normalmente todas elas têm um CRM, um software de CRM, que implementa os conceitos de CRM, né? Então, por muito tempo, os ERPs, os CRMs, eles reinaram, né, e tinham seus papéis fundamentais, importantes, continuam tendo, mas hoje, né, para complementar esse time, para complementar esse portfólio de TI, né, dessa infraestrutura, é fundamental, é essencial as organizações, as empresas, levarem em consideração softwares, infraestrutura de business intelligence. BI abrange um amplo espectro de tecnologias que requer profissionais qualificados. Então, né, não que essa disciplina seja lá a oitava maravilha, etc, etc, mas a ideia da disciplina, do conteúdo, da disciplina de inteligência de negócios, né, é tentar contribuir com a formação de profissionais qualificados, né, que irão projetar, desenvolver e gerenciar os ambientes de BI. Então, né, o próprio curso da gestão da informação, ele nasceu, ele surgiu dessa necessidade ou dessa oportunidade de termos profissionais para trabalhar nesse ambiente de BI, né? A gente tem o curso de ciência da computação, de sistema de informação, de engenharia de computação, que sim, né, que são fundamentais, essenciais nessa história toda, não se discute isso, mas esse profissional de gestão da informação que nós procuramos prover, que nós procuramos ajudar a desenvolver, né, é um profissional que vai falar muito com os dois mundos, né? A gente tem um mundo de negócios e a gente tem um mundo de TI, mais hard. Então, o gestor da informação, normalmente esse indivíduo que está aqui no meio, né, é um indivíduo que consegue dialogar com a parte técnica e é um indivíduo que consegue dialogar com a parte de negócio. Então, o profissional da gestão da informação, e dentro desse contexto que nós tratamos BI, nessa disciplina e nesse curso, é esse profissional que ele, em alguns momentos, ele vai vir beber da fonte técnica, tecnológica, né? E aqui na disciplina a gente trabalha com um pouco disso, tem um pouco de ferramenta, mas ele vai vir também conhecer e entregar melhores resultados para negócio. Então, nesse curso, a gente procura trabalhar com a disciplina inteligência de negócio, com a disciplina BI, com uma abordagem um pouco técnica, mas para a gente entender como que essa coisa funciona. Se nós quisermos ir para a parte técnica, enquanto profissionais, tem possibilidade, nada de outro mundo para vocês que estão fazendo gestão da informação, mas boa parte tem caminhado também muito mais para a área de negócio. Nós passamos a ser bons usuários dos dados, das informações que os sistemas de TI produzem. Então, nós queremos conhecer os bancos de dados, né, o que está armazenado aqui, como está armazenado, porque nós conhecemos bem de negócio. Aí nós conhecemos bem de negócio, nós sabemos que tem dados aqui que podem suportar o processo de tomada de decisão em negócios. Então, é nesse contexto que nós nos inserimos, né? Esses profissionais qualificados, normalmente quem vai projetar BI, muitas vezes, é o pessoal lá da ciência da computação, tá? Ou lá da engenharia de computação, ou lá de sistema de informação. Nós temos conhecimento para isso, podemos ir, mas não é normalmente onde que a gente vai muito. A gente vai muito mais, tá? Historicamente, o nosso curso é muito novo, mas historicamente a gente tem caminhado mais para a área de negócios e somos bons usuários dos dados que aqui são depositados, são criados
por essa turminha de profissionais aqui, tá? Mas nada impede da gente ir para lá também. Mas essa é a grande oportunidade, né? Esse mundo digital, esse mundo que produz dados, esse Big Brother digital que nós vivemos, precisa desses profissionais cada vez mais para projetar, desenvolver e gerenciar esses ambientes de BI. Tá claro isso? Faz sentido ou não? Alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta? Não, tá de boa, Zé. Gostando bastante. Show de bola. Caminhamos então. E quais são as questões a serem respondidas quando a gente está pensando nesse ambiente de BI? A gente quer responder que questões, né? Quando a gente está pensando em negócios. Isso varia de setor para setor, de empresa para empresa, mas de uma forma geral, né? O que BI procura responder? Nós procuramos dar suporte para que tipo de questão? Qual produto nós temos vendido? O que nós temos vendido? Onde que nós temos vendido? É o produto A na região B? É o produto B na região C? O que nós temos vendido de fato, né? Tem mercados, segmentos que compram mais, que compram menos? Qual que é a performance da equipe de vendas? Né? Como que, por exemplo, né, qual a quantidade que a minha equipe de vendas está vendendo? Vende o portfólio completo, o mix completo que eu tenho para vender? Tem produtos que a minha equipe de venda não consegue vender? Tem produtos que vende com mais facilidade? Eu estou perdendo margem? Eu tenho que dar muito desconto para efetivar as vendas? Então, qual que é a performance da equipe de vendas? Quais são os consumidores mais propensos a comprar no futuro? Quais são os consumidores mais propensos a abandonar a minha empresa? Quando a gente está falando de telefonia, por exemplo, né, do mercado de telecomunicações, de uma forma geral, tem um indicador lá, tem um conceito, né, que é o conceito de churn. Né? Então, quem são os consumidores com alta probabilidade, os churners? Aqueles consumidores que têm alta probabilidade de mudar de provedor, de fornecedor. Então, quem são esses consumidores? Né? Quais têm a probabilidade, a maior probabilidade, de deixar a minha empresa esse ano, esse mês, no próximo ano? Né? Quando a gente está falando de cartões de crédito, por exemplo, de indústria bancária, o conceito é mais de attrition. Então, o que é esse cara? Né? O churner, normalmente, é aquele que vai embora. Ele está na empresa A e muda para B. Né? Na indústria de cartões de crédito, de banco, é normal nós termos o cartão A, o cartão B, o cartão C, né? Depende de várias situações, ou banco A, B e C. E o que nós acabamos fazendo? Normalmente, ou muitas vezes, né, a gente continua relacionando com A, B e C, mas o que a gente faz? A gente acaba concentrando mais em determinado momento mudando para outra. Então, os bancos querem saber quais são os clientes, os consumidores, que têm maior probabilidade de attrition, ou seja, de minimizar o consumo, o uso comigo e passar a usar o cartão, o banco, a movimentação bancária do cliente concorrente. Né? Então, eu quero saber quais são os consumidores mais propensos a comprar no futuro, mas eu quero saber também quais são os mais propensos a me deixar, a me largar. Então, né, os dois principais modelos estatísticos que a gente faz aí é para prever, né, o modelo de propensão de churn, modelo de propensão de attrition, mas nesse sentido aqui a gente faz algumas outras coisas também, né? Vocês devem ter ouvido falar do modelo, de modelos que a gente faz de cross-sell, tá? Cross-sell, ou de upsell, ou algumas vezes de downsell. Então, o que é isso? Nós vamos na nossa base de dados, né? Então, por exemplo, já era muito normal, hoje menos, mas eu tenho, né, lá atrás, lá 20 anos, mais de 20 anos, quando comecei a trabalhar com isso na Algar Telecom, 25 anos, né? A gente tinha o telefone fixo, a gente tinha os clientes que tinham telefone fixo, e nós tínhamos TV, tá? Para a cidade de Uberlândia, Araguari, não tinha TV para todos os lugares. Então, o que nós fazíamos, né? Quais os clientes que têm telefone fixo e que têm TV simultaneamente? Então, nós temos 10 mil clientes, 20 mil clientes, mas nós temos mais de 100 mil clientes que só têm o telefone fixo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos desenvolver um modelo para ver a probabilidade
de cada um desses 100 mil clientes que só tem telefone fixo e não tem TV, eles adquirirem a TV, eles comprarem a TV, então a gente está falando aqui de cross, de vender, né, TV para quem tem telefone fixo, de cruzar, de cross, de produtos. Então, a gente está estudando comportamento e relacionamento de consumidores de uma forma geral. A gente tem os consumidores que têm a internet banda larga, por exemplo, de 300 mega, né? E aí o que a gente quer ver, né? Eu tenho outro produto, sei lá, internet de 500, né? Então eu quero saber o seguinte, quem na minha base de 300 que tem o perfil, o padrão, que poderia fazer a migração, o upgrade para esse novo produto, para um produto mais premium. Ou, não, esse indivíduo, né, ele tem uma alta probabilidade a ficar inadimplente, a não pagar a conta dele. Ao invés de nós perdermos, vamos oferecer para esse cliente um produto pré-pago. Então, vamos fazer um downgrade para ele, né? Vamos fazer um down, vamos desenvolver outro produto. Então, tudo isso são respostas, são possibilidades que quando a gente está trabalhando com o ambiente de Business Intelligence de uma forma mais ampla, são respostas que a gente o tempo inteiro está procurando prover, está procurando ofertar. Para os meninos que não são, que são alunos da gestão da informação, nós tratamos muito dessas coisas lá nas nossas disciplinas de análise de dados, né? Sobretudo, eu procurei trabalhar muito na disciplina análise de dados 4. Para os meninos que vêm de fora, e para o Alexander e para a Thalita da mecatrônica, né? Aqui a gente está tratando menos disso, mas tudo isso é o conteúdo, é parte, são componentes desse ambiente de Business Intelligence ou do Analytics, que a gente tanto fala, tá? Então, são respostas que nós procuramos dar, que nós procuramos trazer, né, que o ambiente, que uma plataforma, que um framework, um arcabouço de Business Intelligence procura responder. Mais perguntas, né? Quais os produtos os consumidores compram de forma conjunta? Aqui é muito provável que vocês conheçam um caso clássico da fralda e cerveja, né, que é o caso lá do Walmart, é o caso clássico aí, tradicional, quando se fala em BI, em Analytics, em processo de tomada de decisão baseada em dados, esse caso da fraude da cerveja, ele logo vem à tona, né? Então, isso aqui é um caso típico de produtos que são vendidos de forma conjunta, tá? Como funciona isso? O que é esses produtos que são vendidos de forma conjunta? Os cientistas de dados, né, em outra época que nem se chamava cientista de dados, provavelmente eram os estatísticos do Walmart, no processo de análise de dados deles, eles começaram a observar que em determinadas lojas do Walmart, eles começavam a observar no mesmo ticket, né, o ticket é na mesma compra, né, o ticket de compra, que tinha lá, né, o indivíduo ia lá, então tem a data, tem a hora, o caixa, e aqui tem os produtos. Então tem o código, tem a descrição, valor, e eles começaram a ver que em vários desses tickets de compra, aparecia lá, vendeu no mesmo ticket fralda e vendeu no mesmo ticket cerveja. Então eles descobriram que tinha um padrão de compra conjunta, de consumo conjunto, de fralda e cerveja. Né? E aí é um primeiro insight, é uma primeira visão, e eles começaram a estudar mais detalhes disso, né? Então, além de observarem que vendia fralda e cerveja juntos, eles observaram que vendia fralda e cerveja na sexta à tarde, era onde que mais tinha incidência de venda de fralda e cerveja. Conseguiram chegar até aí, né? Pelos dados que eles tinham na época. Então, baseado nos dados que já estavam coletados, eles conseguiram chegar até aí, que tinha uma alta incidência de vendas de fralda e cerveja, mas não sabiam exatamente por quê. Né? Então, nesse momento, fizeram duas coisas. A primeira das coisas foi a fralda e a cerveja, elas ficavam em áreas totalmente opostas no supermercado. Então, o que eles fizeram?
eles colocaram esses dois produtos próximos no supermercado. Ao fazer isso, o que já chamava atenção da venda conjunta aumentou muito mais. Começaram a vender, então, de forma conjunta, muito mais fraldas e cervejas. Mas aí a gente precisa de entender, porque de juntar os produtos já foi uma grande sacada e já teve um resultado esplêndido nas vendas. Aí muitas vezes a gente não consegue entender isso pelos dados que a gente tem. Às vezes é preciso fazer pesquisa de mercado, para entender o comportamento. Então, ao desenvolverem pesquisa de mercado para entender o comportamento, foram entender o perfil dos consumidores, que realizavam esse tipo de compra. Então, qual era o perfil dos consumidores que realizavam esse tipo de compra? Depois que a gente pesquisa e que a gente coleta os dados, aí parece relativamente óbvio, Então, descobriram que eram pais que tinham filhos bebês e que a mãe, durante a semana, na sexta-feira, falava, passa no supermercado e compra fralda. Aí o cara pensava, puxa, já foi meu final de semana, vou comprar fralda, mas vou comprar cerveja também. Então era esse perfil, era de quem fazia essas compras, via de regra, eram os homens, os pais, que trabalhavam, e as mães com bebês, com recém-nascidos, enfim, que pediam para o pai passar no supermercado e fazer comprar fralda. Então o pai comprava fralda e levava cerveja, porque quem está com bebê pequeno, provavelmente não iria sair de casa no final de semana. Então entenderam, descobriram o padrão numa base de dados, tomaram ação a partir da descoberta que fizeram e conheceram quem fazia isso para fazer isso da melhor forma. Então, de produzir alguma oferta direcionada ao público, alguma promoção, de conversar, de comunicar, de direcionar ações para esse público, dado essa descoberta que foi feita. Então, esse negócio é muito legal, é muito bacana, tá? E baseado nisso, não foi nenhuma coisa da minha cabeça, foi baseado, usando isso mesmo de benchmark, eu consegui reproduzir um estudo semelhante a este para um supermercado há muito tempo atrás, tá? Sei lá, pelo menos uns 12 anos, eu acho, 10 anos, se não mais, acho que mais, uns 15 anos, sei lá. E nesse estudo, na época, era um supermercado de bairro em Uberlândia, e esse supermercado, ele precificava normalmente baseado em alguns concorrentes, Então, ligava, 1, 2 vezes por semana, qual que é o preço da mussarela, qual que é o preço do presunto, e procurava colocar o preço da mussarela e o preço do presunto parecido. Então, o resultado foi muito interessante, que nós vimos que para aquele supermercado, em 80% das vezes que o consumidor comprava presunto, ele comprava também mussarela. Então, a gente viu que o presunto puxava a venda de mussarela. Então, o que nós fizemos? Foi bem interessante o resultado. Nós passamos a precificar a mussarela, o presunto, um pouquinho mais abaixo. Então, começou-se a vender muito mais presunto e nós aumentamos o preço da mussarela. Então, vendemos muito mais presunto com preço um pouco abaixo e vendemos muito mais mussarela com preço mais acima. Então, no final das contas, a precificação mudou, a percepção de barato ficou, pois era o presunto que puxava a venda, e a margem melhorou substancialmente, porque a margem na mussarela aumentou substancialmente. Então, depois que a gente trabalha com os dados, que a gente desenvolve, que a gente descobre os padrões, os comportamentos, aí a gente precisa tomar as ações certas, Então, BI precisa de suportar, de ajudar na resposta desse tipo de situação. Então, o nosso desafio o tempo inteiro é isso, a gente investe, a gente compra software, a gente contrata pessoas, a gente vai desenvolvendo para ajudar as empresas a responderem essas questões, a tomarem as melhores decisões e, obviamente, igual nós falamos anteriormente, gerar vantagem competitiva, aumentar a receita, aumentar vendas. Então, esse é o grande objetivo, esse é o grande barato, tá? Mas quais são os desafios, Quando a gente pensa numa pequena empresa, isso parece muito trivial, muito tranquilo, Mas, assim, à medida que aumenta o porte, o tamanho, a complexidade das empresas, e cada vez mais, de novo, nós vivemos uma sociedade totalmente digital, então nós começamos a ter um grande volume de dados
armazenados em diferentes sistemas. Então a gente começa a ter esse é o desafio, tá? Grande volume de dados. Então a gente tem esse grande volume de dados, com diferentes formatos, às vezes em diferentes locais, on-premise, ou seja, em casa, né? Eu tenho isso em casa, eu tenho isso nas nuvens, eu tenho isso em que lugar? Então esses são, né? Esse é um desafio real. Por exemplo, tá? Há muitos anos, antes de eu virar minha chave, eu trabalhava com isso em uma empresa de telecomunicações, né? Na antiga CTBC, atual Algar Telecom. E, por exemplo, aí nós tínhamos telefonia móvel, na época, nós tínhamos móvel, nós tínhamos telefonia fixa, nós tínhamos TV, nós tínhamos internet. Cada um desses negócios tinham vários sistemas diferentes, né? Para falar de por exemplo, cada um desses negócios tinha um sistema de faturamento diferente. Então, o sistema de billing, de faturamento, tá? Só de faturamento, nós tínhamos 1, 2, 3, 4 e tinha até mais, porque tinha determinados produtos, por exemplo, para grandes empresas, para grandes soluções, né, que tinham soluções muito específicas, soluções normalmente relacionadas a dados, a gente tinha um outro sistema, inclusive, de faturamento para essa coisa aqui, tá? Então, nós tínhamos diferentes sistemas, com diferentes contextos, com diferentes situações, com diferentes formas de faturar, com diferentes tabelas, com diferentes campos. Então, como que nós vamos juntar o faturamento em um lugar só, né? Que padrões nós vamos adotar? Qual que é o nome da tabela? Quais campos tem na tabela? Como que nós vamos tratar disso, tá? Então, diferentes sistemas e diferentes formatos e diferentes locais, tá? Então, esse é fato. Para vocês terem uma ideia desse grande volume, né? Eu não sei ao certo, mas assim, a operadora de telecomunicações Vivo, por exemplo, né? Quando a gente está falando da empresa Vivo, não tenho certeza, dá até para olhar depois, dá até pesquisar, tá? Mas eu vou chutar aqui que a Vivo, será que ela tem 100 milhões de celulares habilitados? Tá? Então, 100 milhões. Se tiver 100 milhões, não sei quanto tem, aqui para facilitar a nossa conta também, não é pouco. São muitos milhões de celulares, mas eu não sei exatamente quanto. Agora imagina se esses 100 milhões, a Vivo, estou falando só da Vivo, tá? Se cada um desses 100 milhões, ele utilizando, por exemplo, o WhatsApp, se cada um mandasse 10 mensagens por dia e recebesse 10 mensagens, só de mensagem, mandei 10, recebi 10. Olha só, eu teria, né, 1 bilhão só aqui, quem de nós manda 10 mensagens e recebe apenas 10 mensagens por dia, tá? Nem meu pai e minha mãe que moram lá na zona rural, que mal sabe mexer com celular, até uns 70 e quase 80 anos, né, que não foram criados nesse meio, mas tem telefone celular, tem smartphone e tem WhatsApp para a gente comunicar, para a gente se falar. Nem eles mandam só 10 mensagens por dia, né? Eu duvido que cada um de nós, né, sei lá, não manda 50, 100, 500, quantas mensagens nós mandamos por dia. Então imagina o tamanho da tabela de banco de dados para armazenar essas coisas aqui. Então a gente está falando, né, para grandes empresas, tá? Cada vez mais os volumes de dados produzidos e armazenados são enormes, são gigantes, né? E esses sistemas, ou os dados ou os sistemas, podem não ser facilmente acessados, ou seja, difícil acessar, podem não estar otimizados para consultas analíticas, tá? Então, o que são as consultas analíticas? É o que a gente comentou já, vem comentando desde o nosso primeiro encontro, né? A gente tem os sistemas, por exemplo, tem o call center da Vivo, que atende esse tanto de gente, né? Então, a hora que eu, Zé Eduardo, ligo lá, a atendente tem que rapidamente informar o meu CPF, informar alguma questão,
e os meus dados serem mostrados na tela, mas para um indivíduo, para um relacionamento, para uma unidade. Então, né, os sistemas são projetados para isso, para atendente atender um cliente por vez. Agora, o que os analistas e os tomadores de decisão precisam fazer não é analisar um cliente por vez, é analisar os 100 milhões de clientes por vez. Então, vendemos quanto? Faturamos quanto? Quantos milhões de minutos estão sendo falados, estão trafegando? Quantos clientes, milhões, estão inadimplentes? Então, essas consultas analíticas dizem respeito a isso, né? E os sistemas operacionais, que a gente chama, ou transacionais, eles não são construídos ou otimizados para essas consultas analíticas, para essas consultas em massa, para esse volume de consulta. Eles são otimizados para transação individual, tá? E a gente vai detalhar isso um pouquinho na hora que a gente estiver falando na nossa modelagem. Podem, né, os sistemas, os bancos de dados, podem não conter todos os dados que nós precisamos para suportar o processo de tomada de decisão. Podem não ter histórico muito longo, podem não estar disponíveis. Então, tem vários senões que são os desafios quando a gente trabalha com o processo de análise de dados, né? Da empresa que eu trabalhei, que eu conheço bem, por exemplo, a Algar Telecom, a gente tinha, né, nos nossos sistemas operacionais, o meu sistema de faturamento, o meu cadastro de clientes, o histórico que às vezes nós tínhamos eram de 3 a 4 meses em disco, em banco de dados, para a gente analisar. Né? Então, eu tinha backup, mas isso para suportar o processo de tomada de decisão, isso nunca era resgatado para a gente analisar histórico longo. Então, esse é um problema, né? Quando a gente está analisando os sistemas operacionais e os sistemas transacionais. Então, a gente precisa de dar soluções para estas coisas aqui. A gente precisa de endereçar, a gente precisa ter alternativa, a gente precisa ter resposta para essas questões, para esses desafios. Então, nesse contexto, né, para solucionar ou para tentar contribuir com a solução de parte desses desafios, aí surge o conceito de Business Intelligence. Então, BI vem para disponibilizar dados, para trazer histórico, para ter os dados requeridos, para permitir consultas analíticas, para ser facilmente acessado, para tratar grandes volumes de dados, para buscar de diferentes sistemas, para unificar os formatos, para buscar dos diversos locais. Então, BI, ele vem para responder aquelas perguntas de negócio que nós falamos lá atrás, solucionando essas questões, esses desafios técnicos, porque isso aqui são desafios técnicos. Então, quando a gente está pensando em BI e Business Intelligence, a gente está pensando dar aquelas respostas de negócio que nós vimos no slide anterior, solucionando essas questões técnicas, ou esses desafios que estão aqui apresentados, que aqui nós colocamos, tá? Então, eu disponibilizei para vocês, tem esse curso do EDX, eu comentei isso também já na semana passada. O EDX é uma plataforma que eu particularmente uso muito, tá, para me capacitar o tempo inteiro. A gente, nessa plataforma EDX, né, tem algumas das melhores universidades mundo afora, por exemplo, MIT, Harvard, Berkeley, Universidade da Califórnia, Universidade de Colômbia, enfim, Austin, tem várias universidades que oferecem disciplinas que são ofertadas por eles, nos cursos presenciais deles, e um dos cursos que vale a pena para quem quiser aprofundar mais, principalmente no aspecto técnico, é esse Delivering a Relational Data Warehouse. É um curso legal, bacana, bem específico, bem técnico, que eu recomendo para quem quiser aprofundar em Data Warehouse, em como modelar e usar de fato o Data Warehouse em maior profundidade. Eu recomendo fazer esse curso aí. Tem outros tantos, tá? Eu uso muito essa plataforma EDX. Normalmente, para a gente fazer alguma disciplina, eu consigo fazer sem pagar. Se eu quiser certificado, aí normalmente tem cursos de $100, de 200, 300. Eu costumo fazer, eu não quero exatamente o certificado, eu quero muito o conhecimento. Então, normalmente eu consigo fazer sem a necessidade de ter que desembolsar. Tem algumas restrições, por exemplo, eu não posso fazer as provas, eu tenho que fazer em um tempo reduzido, em um tempo menor, acho que fica disponível, por exemplo, umas 4 semanas,
mas é bem legal, é bem interessante a gente utilizar essa plataforma aí para se capacitar. Tem a Coursera também, para quem quiser, e tem outras plataformas aí, tá? Mas esse curso, inclusive, né, ele me deu um fôlego, ele me deu uma energia nova, porque a gente já comentou disso em aulas passadas também, o assunto Data Warehouse, né, ele está mais vivo que nunca, ele está mais presente que nunca, ele faz mais sentido que nunca. E eu coloquei esse link também, tá lá no Moodle também esse link, né, que o Kimball é um dos caras aí desse ambiente de Data Warehouse. Então lá no Kimball Group eles têm vários artigos, vários materiais, vários exemplos, acesso aos livros também, e eu tenho algum material que eu compartilho com vocês aí também. São duas boas referências quando a gente está falando de BI de uma forma geral, tá? Nós já falamos desse framework na semana passada, né, nas nossas aulas passadas, então esse aqui é a ideia, é o framework de BI. Esse modelo é o modelo da Microsoft, tá? Mas os outros são muito parecidos com esse modelo, né? Do lado esquerdo, nós temos as origens de dados, né, os source systems. Então, eu tenho aqui sistemas de vendas, sistemas de operações, de RH, financeiro, outras fontes de dados, os logs, enfim. A gente tem um universo de dados que, conforme nós falamos anteriormente, podem estar dispersos, podem estar em formatos diferentes, pode acontecer de tudo com isso. Então, baseado nos sistemas, no ambiente de origem, nós vamos fazer o quê? Nós vamos modelar o nosso Data Warehouse, tá? Então, nós modelamos o nosso Data Warehouse baseado, né, no que a gente tem disponível, tá? Então, a gente não inventa, a gente não produz, a gente não inventa coisas para o Data Warehouse, para o nosso ambiente de BI. O nosso ambiente de BI reflete, no máximo, ele reflete o que existe de dados na nossa empresa já. O que a gente pode fazer, normalmente a gente faz, e normalmente é isso que acontece, né? Nós, às vezes, não conseguimos dar todas as respostas de negócio que nós precisaríamos dar com os nossos dados no Data Warehouse. Então, o que normalmente acontece? Nós sugerimos, nós voltamos e falamos, sistema de vendas, passe a capturar e armazenar mais essa informação A, mais essa informação B. Então, se o sistema passou a capturar, eu consigo, a partir da captura das informações, eu consigo vir aqui no meu Data Warehouse, modelar e trazer e atualizar. Mas eu não crio informações para o Data Warehouse. Eu vou espelhar, eu vou trazer, eu vou integrar, eu vou tratar as informações que existem lá nos sistemas de origem. Mas eu não crio, né? Eu não tenho uma tela, uma interface onde eu vou imputar dados no Data Warehouse, né? A gente vai buscar obter os dados dos diversos sistemas de origem. Então, baseado nos sistemas de origem que a gente modelou o nosso Data Warehouse, implementou as regras de negócio, nós vamos implementar os nossos processos ETL, Extract, Transform and Load, né? Nós vamos extrair os dados dos nossos sistemas operacionais, vamos transformar e vamos fazer a carga no nosso Data Warehouse, no nosso ambiente de Data Warehouse, tá? E a gente pode fazer isso de algumas formas, né? Então, a gente tem, por exemplo, esse Details Operational Data Store, ou área de stage. Porque como que funciona esses ETLs, tá? Então, a gente tem... isso aqui são bancos de dados, ou data lakes, ou áreas intermediárias, antes dos dados efetivamente serem imputados no nosso Data Warehouse, tá? Então, a gente tem essas várias possibilidades aqui, tá? O que significa isso? Imagina que eu tenho aqui o meu sistema de vendas, tá? Então, o meu sistema de vendas, imagina que, né, que eu estou trabalhando lá no meu contact center, no meu call center, e tem além do contact center, tem vendedor, tem vendas pela web, pela internet, vendas online. Então, esse negócio aqui, principalmente em dias atuais, isso funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, né, 365 dias por ano, não é isso? Então, 27, 24 por 7, 365. Então, é mais ou menos a lógica. O que acontece? Esse programinha meu ETL,
ele tem que ser muito eficiente para ir lá nesse banco de dados e causar o menor impacto possível no sentido de concorrer com os usuários que estão utilizando esse sistema. Então, uma das alternativas, e que normalmente a gente faz, como que a gente faz? A gente vai lá nesse sistema muito rapidamente, faz a conexão e faz uma leitura e uma cópia da tabela sem fazer tratamento nenhum, praticamente nenhum dos dados. A gente faz uma cópia numa área temporária, porque quanto mais rápido a gente liberar o sistema para ele continuar operando lá, para a gente não concorrer com a operação, melhor. Tem sistemas, tabelas que são extremamente críticas. Então a gente vai lá e faz a cópia sem fazer nenhum tratamento e deposita esses dados nesse, né, que a gente chama de staging area, tá, ou área temporária, ou área aqui para tratamento dos dados. Aí nós buscamos, disponibilizamos esses dados, nós fazemos todos os dias, né? Se a minha estratégia de atualização do Data Warehouse for diária. Então nós fazemos isso todos os dias, colocamos os dados aqui. Aí quando nós colocamos os dados aqui, agora eu vou desenvolver, né? Eu vou construir outros programinhas que ao invés de ler os dados lá nos sistemas de origem, eles já estão aqui numa área temporária aqui. Então agora eu tenho tempo para fazer todas as transformações que forem necessárias e posteriormente fazer carga no nosso Data Warehouse. Então é mais ou menos assim que funciona, tá? E uma vez isso estando então no nosso Data Warehouse, aí nós vamos construir os nossos relatórios, os nossos analytics, dashboards, alertas, scorecards, ou o tal do Self-Service BI, né? O que é esse Self-Service BI? O usuário ele tem autonomia para conectar, acessar as tabelas, construir os relatórios que ele quiser, buscar os dados que ele quiser, tá? Então, né, o indivíduo, o usuário que ele se serve desse Self-Service BI, normalmente é um usuário né, com alguns skills, com algumas características mais específicas, que tem a capacidade já de trabalhar e de analisar, tem independência para extração e tratamento dos dados, tá? Então, aqui, olha, a gente falou de modelos de churn, né, de modelos para a área de finanças e modelos para a área de vendas. Então, a gente vai desenvolver esses modelos, né, esses diversos modelos preditivos, analíticos, em cima dos dados que normalmente agora estão armazenados no nosso Data Warehouse. Os Data Marts, então, eles são visões, né, na maioria dos casos, eles não existem fisicamente, tá? Eles são só visões desse Enterprise Data Warehouse que nós temos aqui, tá? Então, aqui eu tenho, de fato, né, um banco configurado, armazenado em um servidor, com a tabela, com os dados, e os Data Marts, muitas vezes, são só views, são só, né, visões das tabelas, dos objetos que estão armazenados no nosso Data Warehouse, tá? Então, esse é o framework, né, da Microsoft, tá? Mas de todos os fornecedores, de todos, né, de todos os players, os fornecedores aí, a lógica é muito parecida com essa, tá? O esquema é mais ou menos parecido com esse, tá bom? Certo? Aí o que nós falamos? Isso aqui nós já falamos também lá na nossa primeira semana de aula, eu acho, tá? No primeiro dia ou no segundo dia. Então nós falamos para a gente implementar um ambiente de BI, né? Se nós fôssemos um fornecedor, nós fôssemos uma equipe que implanta BI, ou se na nossa empresa nós fôssemos implantar né, começar uma solução de BI, a gente ia pensar nesse ciclo de vida aqui do BI, tá? Nesse ciclo de vida proposto pelo Kimball. Então, o que a gente tem, né? Então, a gente tem, essa é uma proposta, tá? Por isso que eu falei lá do Kimball, essa é uma proposta do Kimball. Então, nós já comentamos, já exploramos bastante esse ciclo de vida lá na primeira semana, né? Mas o que nós temos? Nós temos o planejamento do programa ou do projeto de BI que a gente vai fazer. Depois a gente tem a etapa de definição dos requisitos do negócio. E nós temos 3 trilhas para serem seguidas, tá? Então, nós temos a trilha técnica aqui, o que nós temos que fazer, tá? Qual que é o ambiente tecnológico? Nós vamos colocar isso nas nuvens, nós vamos colocar isso onde que nós vamos colocar? Né? Os nossos servidores, nós vamos ter uma estrutura in-house, que tipo de servidor nós teremos, qual que é o SGBD que nós vamos adotar, qual é a ferramenta de ETL, nós vamos adotar tudo de um fornecedor só, teremos soluções diferentes.
Então, essa parte é a parte, né, técnica do nosso processo de implantação de BI. Para efeitos dessa disciplina, né, já comentei aqui, nós vamos preocupar muito pouco com isso, né? Por que nós vamos preocupar muito pouco? Porque mais ou menos já é dado, né? Para quem quiser seguir, para quem não quiser também sem problema, pode usar o que quiser, mas nós já falamos então que nós vamos utilizar como ferramenta ETL, né, a sugestão é o Pentaho Data Integration, como banco de dados, tá? O SGBD, a sugestão é o MySQL, mais longe de ter que ser, que são as duas principais, né? E ferramenta de visualização pode ser qualquer uma, não tem absoluto. Essa aqui pode ser qualquer uma, não tem problema nenhum, né? Mas a de visualização é mais livre ainda, vocês podem escolher o que vocês quiserem, tá? Então, e qual servidor? O computador de vocês, né? Porque, principalmente nesse modelo remoto, é o computador de vocês que a gente vai instalar essas ferramentas, essas soluções, essa infraestrutura, tá? 70% do nosso semestre, praticamente, está aqui, né? Então, a gente está falando, vai falar de modelagem dimensional, que a gente talvez já comece hoje a entrar mais especificamente nisso. Então, a partir da modelagem dimensional, né, vamos criar o nosso banco de dados para o nosso processo de BI, normalmente a gente chama isso de Data Warehouse, né? Criamos, então nós vamos desenvolver os programinhas, né, os jobs, as transformações em ETL para ler dos sistemas de origem, tá? Então dos vários sistemas de origem que nós tivermos, para fazer a carga no nosso Data Warehouse que nós vamos criar. Então aqui nós vamos criar esse modelo dimensional, nós vamos modelar. E aí a gente vai construir os ETLs para buscar os dados nas diversas origens e fazer carga no nosso Data Warehouse que a gente vai construir. E por fim, lá na frente, a gente vai fazer as nossas aplicações de BI. Então, nossas aplicações de BI, basicamente, nós estamos falando dos dashboards. Tá? Então, basicamente aqui, a gente está falando dos dashes, que a gente vai construir, tá? Então, uma vez que nós buscamos, nós modelamos, criamos o banco, carregamos, imputamos dados, aí aqui a gente vai fazer os nossos dashboards, ok? E os dashboards, então, como ferramenta, conforme eu falei, pode ser em qualquer uma que vocês quiserem. Quando a gente está implantando isso de fato lá nas empresas, o que a gente precisa de se ater e de tomar, né, outras questões que a gente precisa de pensar? Esse ambiente vai crescer, o nosso processo de geração de dados continua, então normalmente a gente mantém histórico de dados, né, depende de cada caso, de cada situação, mas um padrão aí é de 5 anos, no caso brasileiro, por exemplo, principalmente porque o fisco, ou algumas, né, em algumas situações, nós precisamos manter os dados por 5 anos, então a gente tem que pensar nesse crescimento para contemplar normalmente um período de 5 anos, a gente tem que dar manutenção, os sistemas de origem mudam, né, criam novos sistemas, novas situações, tem alteração nos sistemas de origem, e ao acontecer isso lá, a gente tem que garantir que essas coisas continuam acontecendo, que eu continuo, o meu Data Warehouse continua atualizado, continua representando bem o negócio. Então, quando a gente está pensando no desenvolvimento de um projeto desse, lá no nosso cliente propriamente, essas questões todas são questões que a gente precisa de pensar, que a gente precisa de tratar, tá? Então, nos próximos slides aqui, a gente tem cada uma das etapas, tá? Eu vou só mostrar aqui para vocês, e depois eu não posso esquecer de compartilhar, baseado no livro do Kimball, ele tem, né, todas, primeiro, quem são digamos assim, os autores envolvidos com o projeto de BI de uma forma geral, tá? Então tem usuários de negócio, digamos, os sponsors de negócio, ou os usuários-chave, os usuários principais. Nós temos, né, o diretor de BI dependendo, o diretor de TI, gerentes de projetos, os analistas de negócio. Então, são vários atores, são vários stakeholders em um projeto de BI de uma forma geral. Para efeitos da disciplina, cada um de vocês, ou duplo, ou trio, vocês vão imaginar ou pensar, né, em todos esses
Hoje tem inclusive mais, tá? Porque esse material aqui já tem mais de 10 anos pelo menos, então inclusive novas nomenclaturas para cargos, para funções, por exemplo, no contexto hoje de cloud, enfim, tem até coisas um pouco, né, com nomenclaturas diferentes, mas a essência está toda aqui. E aqui nós temos, do lado esquerdo aqui, nós temos todas as atividades, todas as tasks para esse projeto, tá? Então nós temos, né, digamos assim, as macroatividades, tá? Então, aquele primeiro módulo, né, aquele primeiro bloquinho que nós vimos aqui, ó. Então, o planejamento do programa, o projeto, o planejamento do programa, olha, projeto, programa Launch and Management. Então, a gente tem um tanto de atividades para esse bloco. Definição do projeto, planejamento e gestão, planejamento e gestão do programa, aqui do projeto, do programa, requerimentos e definições de negócio. Aí, beleza. Aí nós temos, então, a trilha técnica. A trilha técnica, quais atividades que nós temos que fazer, né? Então, a gente tem a arquitetura da aplicação e design, seleção de produto, o que nós temos que fazer, gestão de metadados, segurança, medidas de segurança, desenvolvimento da estratégia do plano de segurança, criação da infraestrutura do plano, então, instalação de produtos. Então, essa parte aqui é toda a parte daquela trilha tecnológica que nós comentamos anteriormente. Então, esta aqui é a parte da trilha tecnológica, né, que a gente estava tratando. Aí a gente tem a outra, que é a implementação, que aqui nós vamos gastar grande parte do nosso tempo, né? Então, o design, o desenho do nosso modelo dimensional. Então, quais são todas as etapas que contemplam, que abarcam esse projeto do design, da proposta do modelo dimensional, né? Então, tem a modelagem dimensional propriamente dito, aí a criação física do banco de dados, do nosso data warehouse, a implementação desse banco de dados, aí depois nós temos o desenvolvimento dos sistemas ETLs, tá? Então, o que está envolvido nessa parte? O desenvolvimento, primeiro tem um planejamento, desenvolvimento, e depois as aplicações de BI. Essa parte aqui, então, são, né, o que eles chamam de aplicações de BI, é a parte de visualização dos dados. Então, o desenho, o planejamento disso, depois o desenvolvimento das aplicações propriamente dita, e colocar esse negócio depois para funcionar. Então, né, tem para a gente entender todas as etapas, tá, de como que seria a implementação, a construção, a concepção, a implementação de um projeto completo de BI. Então, isso aqui é legal para a gente entender, né, do princípio ao fim, a gente chama de fim a fim, ponto a ponto, né, de um processo de implementação de BI de uma forma geral, tá? Aqui nesses próximos slides, então, a gente comenta um pouquinho sobre isso, né? Então, o que se faz no planejamento do programa ou do projeto, né? Então, tem as definições de escopo, justificativa, equipe, por meio de ciclo de vida, né? Utilizar atividades de gestão de projetos, então são coisas que são esperadas nessa etapa aqui, tá? Definição dos requisitos de negócio, o que se faz? Então, os requerimentos são coletados para identificar fatores chaves que impactam o negócio, quais negócios, atividades os usuários estão fazendo hoje, quais farão no futuro, oportunidades macros são identificadas em toda a organização, priorizados com base no valor de negócio e viabilidade, e depois requerimentos detalhados são agrupados para a primeira interação de desenvolvimento do sistema de Business Intelligence, Data Warehouse. Então, o que acontece, né? A primeira etapa do trabalho de vocês envolve bem isso aqui, tá? Então, envolve o planejamento do programa ou projeto e essa definição de requisitos de negócio. Para isso aqui, envolve vocês já terem o que vocês vão modelar, qual que é a base de dados que eles vão modelar, e de vocês conhecerem minimamente a base de dados que vocês irão trabalhar. Então, a primeira parte do trabalho é bem, né, o planejamento do programa ou projeto e definição de requisitos de negócio. Tá? Então, quando a gente imagina essa figura aqui,
esta primeira etapa, a primeira etapa do trabalho de vocês é muito isso aqui, mas eu estou cobrando lá o quê? Que vocês tenham na máquina de vocês as ferramentas instaladas e configuradas nessa primeira etapa também, para isso não ser problema depois no decorrer do semestre, tá? Então, depois dessa primeira especificação, aí tem origem 3 atividades concorrentes, né? O que a gente chama da arquitetura técnica, da trilha tecnológica, que não é foco da nossa disciplina, a modelagem dimensional, que é sim muito foco da disciplina, e depois as aplicações de BI e a visualização dos dados, tá? Então, essas duas partes aqui, a gente vai gastar o nosso semestre inteiro de agora em diante tomando conta dessas questões aqui, tá? Na trilha tecnológica, só detalhando, né? Então, integração de muitas tecnologias, fontes de dados, metadados associados. Essa trilha começa com projeto da arquitetura de sistema, seleção e instalação dos produtos que satisfaçam as necessidades de arquitetura. Então, para o nosso contexto aqui, a gente não vai pensar muito, mas lá num projeto real, é uma parte vital e ela é a primeira parte que a gente já começa a desenvolver e pensar, tá? A nossa trilha dos dados começa com o desenho do modelo dimensional que atenda aos requisitos de negócios, levando-se em consideração a realidade dos dados. Então, a realidade dos dados, né, isso aqui é fundamental, igual eu comentei para vocês. Eu não crio nada novo, né, eu não invento, eu tenho, no máximo, condição de representar o que os dados de origem me ofertam, me oferecem, né? Então, eu consigo enriquecer, eu consigo higienizar, eu consigo unificar, mas eu não invento dados novos, tá? Então, né, no meu Data Warehouse, no meu ambiente de BI, eu não vou criar, inventar dados novos. Os modelos dimensionais podem ser implementados em bancos de dados relacionais, é o que a gente está fazendo, né? Nós vamos usar, para quem seguir a recomendação, nós vamos fazer usando o MySQL, é um banco de dados relacional, é um SGBD relacional, ou multidimensionais, né? Então, nós temos bancos de dados, SGBDs, que foram construídos especificamente para esse ambiente de BI, para tratar dados multidimensionais, para levar em consideração a multidimensionalidade dos dados, né? Então, esses bancos de dados, eles são desenhados, configurados, projetados para serem extremamente performáticos no processo de consultas analíticas, para gerar o processo de tomada de decisão. Nós vamos simular, emular, né, um banco de dados multidimensional, mas trabalhando com um banco de dados relacional. Na verdade, grande parte das empresas fazem isso, né? Elas usam um banco de dados relacional para desenvolver esses modelos multidimensionais e não acabam adotando um banco de dados genuinamente multidimensional, tá? Os modelos multidimensionais tentam abordar 2 objetivos simultâneos: serem fáceis de usar, fácil de usar sob a perspectiva dos usuários. Então esse é um ponto, né? Quando eu olho para os usuários, né, quando eu penso na perspectiva dos usuários, esse modelo que nós vamos utilizar, ele tem que ser compreensível, legível, entendível para os usuários, e ele tem que ter alto desempenho em consultas. Observem que eu estou repetindo isso várias vezes, tá? Então, a modelagem dimensional, esse banco de dados nosso multidimensional, um dos grandes objetivos dele é isso aqui, tá? Então, nós vamos realizar consultas que vão tratar, né, que vão cuidar de um grande volume de dados, e essas consultas, então, elas têm, né, tem que ter um alto desempenho para eu, analista, eu, tomador de decisão, eu não ficar esperando por horas para que consultas sejam realizadas, né? As consultas têm que ser realizadas de uma forma muito rápida e tem que trazer resposta para suportar o processo de tomada de decisão de uma forma muito rápida também, tá? Nessa trilha dos dados ainda continuamos, né? Que esse modelo dimensional é convertido em um projeto físico, onde a performance deve ser considerada. No nosso caso, nós não vamos nem preocupar muito com isso aqui também não. Normalmente, lá nas empresas, né, a gente tem um profissional que normalmente agora tem, né, um engenheiro de dados, tem
tem os profissionais para isso. Antigamente era só o DBA, que era o Database Administrator. Esse cara era o cara, tá? Ele que cuidava dessa performance do banco, de criação de índice em tabelas, enfim, de uma série de intervenções que esse cara propunha para que o nosso banco de dados, né, ele tivesse uma performance considerável, tá? Hoje está, né, ainda continua tendo a figura do DBA, do Database Administrator, mas isso vai ganhando novos nomes, novas roupagens, mas o papel continua muito parecido ainda. A concepção e desenvolvimento dos sistemas ETL devem contemplar as principais atividades: extrair os dados das fontes, realizar limpeza e transformação dos dados, entregar os dados na camada de apresentação e gerenciar o processo de ETL em ambiente. Isso aqui nós não vamos preocupar muito aqui para efeitos dessa disciplina também, mas o que nós temos, né, quando a gente está com esse processo em produção? Eu criei a transformação 1, né, que vai ler uma tabela de um banco de dados aqui, o ETL1, e vai levar isso lá para o nosso famoso Data Warehouse, né? Então, tem outro processo, tem outra transformação que busca, uma T2 aqui, que busca e vai levar isso para lá também. Então, tem uma terceira, né? Tem vários, tem, né, tem dezenas de programinhas de ETLs aqui para fazer isso, né? ETL. Então, são vários programinhas. Aí, o que a gente precisa, né? A gente precisa de um gerenciador desse bagulho. Tá? Então, a gente precisa de construir um gerenciador, que é um programa também, esse gerenciador, tá? Na linguagem do Pentaho Data Integration, esse gerenciador, ele chama job, tá? Ele chama job, e essas transformações aqui, né, esses T1, T2, chama exatamente transformation. Então, normalmente, o que é um job? Esse job, ele é um grupo, um conjunto, né? Ele controla um conjunto de transformações. Então, por exemplo, né, ele tem um que inicia, e às vezes tem uma sentinela, um programinha que fica rodando, tá? Que chama esse cara, fala assim, ó, a hora que der 22 horas, você inicia. Aí o iniciar, ele chama a primeira transformação, a T1. Aí tem, olha, se a T1 terminou com sucesso, chama a T2. Se não, chama a T3. Então, né, ele vai controlando até que lá no final, então ele tem essas transformações, ele controla essas transformações, mas ele tem como a gente implementar algumas outras coisas aqui, por exemplo, olha, se der erro aqui em um determinado momento, né, você vai disparar um e-mail para o operador, vai dar uma alerta, vai, enfim, né? Se deu tudo certinho, lá no final, a última transformação, a TN, ela vai pegar agora e vai disparar um e-mail para os gerentes, para os tomadores de decisão. A hora que o cara chegar amanhã para trabalhar 8 horas da manhã, ele vai abrir lá o e-mail dele, ele vai ter o link para o dashboard atualizado, por exemplo. Então, rodou todos os processos, tudo rodou, deu certo. Então, esse gerenciador é necessário gerenciar o processo de ETL e esse ambiente. Isso faz parte, então, desse contexto aqui que a gente está tratando, que a gente está falando, tá? E, por fim, a trilha de BI. Então, na trilha de BI, nós vamos identificar e implementar amplas aplicações de BI, incluindo relatórios, né? Quais relatórios, padrão. O que é um relatório padrão? Um relatório que tem que rodar todo dia, né? Ele tem que ser gerado e todo dia tem alguém esperando esse relatório ser atualizado, porque tem os usuários do relatório, né? Algumas consultas parametrizadas, dashboards. O que são os dashboards, né? São lá, ó, eu criei um dashboard, por exemplo, comercial. Então, nesse dashboard comercial vai ter, né, um gráfico de barra, tem lá o gráfico de pizza, tem uma tabelinha com os dados, tem aqui os filtrozinhos que eu posso vir e fazer os filtros em determinadas situações, então eu tenho o dashboard. Isso aqui é um dashboard, né? Qual que é a diferença de dashboard para scorecard? Muitas vezes um dashboard tem inclusive scorecards, né? Que eu tenho lá, por exemplo, qual que é a meta e a quanto eu estou da meta, né? Então, o scorecard tem muito a ver com isso, né? Então, eu estou
longe da meta, abaixo da meta, acima da meta. Então, o scorecard, né, não é a mesma coisa do dashboard, né? O scorecard tem a ver com a questão de meta e quanto que eu estou da meta, tá? Diversas metas que eu tenho. A gente desenvolve os modelos analíticos e aplicações de data mining, né? Então, os modelos analíticos, né? Estou vendendo o quê? Estou vendendo para quem? Vendi quanto? Quanto falta para vender? E aqui, né, na verdade, os dois, né? Então, a gente começa a usar agora aquilo que eu comentei lá há algum tempo atrás. Então, quem são os clientes com propensão a abandonar, os churners, quais produtos vendem com quais produtos. Então, da gente desenvolver esses modelos, essas análises, isso então também faz parte do chamado aí de aplicações de BI de uma forma geral. Depois é necessário, né, cuidar da implementação, manutenção e crescimento, e é isso que conta. Esse processo de BI, ele é uma forma genérica, mas ele representa exatamente a mesma coisa que nós já conversamos lá do framework, do modelo da Microsoft, tá? Então, nada de novo aqui. E aí a gente vai entrar agora no conceito de Data Warehouse. Mas para a gente explorar bem Data Warehouse, eu não quero fazer isso muito rápido, não. Então, a gente tem algumas coisas interessantes aqui que a gente vai tratar e eu gostaria de fazer isso com mais calma e a gente vai fazer isso na aula de quarta-feira desta semana. Pessoal, falei até cansar, garganta seca, dúvidas, perguntas, comentários? Muita informação, né, Zé? Muita coisa ainda. A gente vai ter a oportunidade de, né, isso que hoje é uma visão geral, a tentativa hoje, né, ou chamando a atenção para vocês, do framework a gente já falou, mas principalmente da relevância e do contexto de BI, né, de onde que vem, para onde que vai, para que serve, por que empresas investem milhões nisso, por que a profissão de vocês é tão valorizada, e o que a gente tem que fazer também, né, quando a gente está trabalhando em um projeto de BI, né, numa ideia mais ampla, numa ideia mais completa, o que é esse contexto todo? Eu já falei, mas repito também, quando vocês forem, por exemplo, vou trabalhar na Algar Telecom, que é a nossa empresa de telecomunicações aqui de Uberlândia, e vou trabalhar na área de BI. Então, quando vocês vão para as empresas, né, os trabalhos são todos fragmentados, tá? O que cada um desenvolve, normalmente, né, tem as equipes especializadas em cada uma dessas partes. Tem quem cuida da trilha tecnológica e só do sistema operacional, por exemplo. Tem quem cuida só do servidor de banco de dados. Tem quem só faz os dashboards, as visualizações. Tem quem só faz ETL. Então, assim, as atividades, elas são bem fragmentadas, elas são muito fragmentadas, mas aqui a gente procura passar essa visão, essa ideia, esse contexto do todo, entendeu? Alguma curiosidade, alguma pergunta, algum comentário, alguma observação? Tudo tranquilo? Tudo, Zé, tranquilo. Vamos pensar Graças numa a Deus. respostazinha lá para o nosso formulário? Vamos lá, deixa eu olhar aqui. Comentem lá para mim uma questão que o ambiente de BI deve, uma questão de negócio que o ambiente de BI deve responder, ou seja, deve dar luz, direção para as empresas tomarem decisão. Qual uma pergunta, tá? Tem uns exemplos aí nesse slide aí, mas fique à vontade para escrever alguma coisinha lá a respeito disso, tá? Espera-se o quê? Que o ambiente de BI, que uma solução de BI, que ao adotar um projeto de BI, que respostas a negócios, uma resposta de negócio que esse ambiente pode prover. Fechou. Clarim? Sim, sim. Maria Luísa, Alexander, Iago, Amauri, Cassiano,
Paulo, Larissa, Natália, Tranquilo. Tranquilo, professor. tudo sob controle? Tudo tranquilo. Então tá bom. Então fiquem... Vamos meter a mão na massa agora. Não, vamos, agora tem que correr atrás. Vamos fazendo. Na aula de quarta, a gente vai definir, detalhar o que é um Data Warehouse, e a gente vai começar a fazer a modelagem, começar a tratar também de modelagem, já de modelagem multidimensional, de modelagem multidimensional, usando topologia estrela e usando topologia também Snowflake. A gente já vai... Aí, possivelmente, na quarta-feira, a gente já vai entrar em exercício de modelagem. Se não, no máximo, na segunda-feira. Por isso é bom, se vocês não têm ainda o banco de dados que vocês vão trabalhar no projeto da disciplina, né, de decidir isso logo, que é a partir de quarta-feira, vocês já vão olhando para o banco de dados de vocês. Tem a primeira etapa do trabalho para entregar, já está disponível lá no Moodle, mas também de vocês irem aproveitando as aulas, né? A gente tem exercício para entrega, tem o que a gente vai fazer, mas vocês já irem olhando para a base de vocês e já irem desenvolvendo também o trabalho baseado na base de vocês e aprendendo também, fixando baseado na base de vocês, tá bom?